galerinha, me digam se vocês não estavam com saudade. Eu sei que vocês estavam com saudade daquela linha caprichada. Trilha de aprendizagem de quê? De língua portuguesa e produção textual. Infelizmente, hoje eu estou sozinha. Eu sei que vocês vão ficar com saudade de tia Julie, né? Mas logo vocês terão um encontro online e vocês poderão matar a saudade. Beleza? Então deixa de conversa, né? Vamos descobrir sobre o que a gente vai tratar. Eu vou dizer pra você, vai ser uma viagem sinistra, muito maneira. Então vamos deixar de conversa? Vamos começar a nossa aula, né não? Bom, compreendendo a língua. Essa seção do nosso livro trata de quê, gente? Dos conhecimentos gramaticais e ortográficos. É o momento que a gente descobre que a nossa língua não é tão complexa assim, né? Ou que ela reserva muitos encantos que a gente, no momento de usar simplesmente para falar, a gente não conhece, né? Pois bem, então vamos descobrir sobre o que a gente vai tratar nessa aula de hoje? Pois bem, no último vídeo estudamos o infográfico. As produções, além de imagem, apresentam textos curtos e para escrevê-los é preciso escolher bem as palavras e organizá-las corretamente. Durante esta semana descobriremos mais sobre a criação de palavras usando prefixos e sufixos e outros conhecimentos ortográficos. Vamos embarcar nessa viagem? Vamos deixar de conversa fiada? Vamos ampliar o nosso conhecimento? Pois bem, recapitulamos o que vimos, né? Na aula passada, nós vimos o infográfico. Vimos que é um gênero textual que mescla informações por meio de imagens e textos curtos. Com isso, nós conseguimos ter acesso às informações de forma mais rápida e mais prática. Esses infográficos podem divulgar ou seja, várias e várias informações sobre todas as coisas e pode, inclusive, ser usado para divulgar conhecimentos científicos. Isso mesmo. Mas hoje nós vamos ver um exemplo de infográfico que fala sobre alimentação saudável, né? Por que será que é importante nos alimentarmos bem? Por que será que as pessoas escolhem se alimentar bem? O que elas esperam, né? O que elas desejam? Qual a expectativa dela ao escolher uma alimentação saudável e não comer aquelas besteiras que nada tem de bom para a saúde? Pois bem, nós temos aqui o ranking dos motivos para se ter o hábito de alimentação saudável. E aí nós começamos. 73,1% das pessoas desejam se sentir mais saudável, ou seja, querem estar com a saúde em dias, com todos os níveis de açúcar, de gorduras, tudo bem, para assim poder levar a vida com mais tranquilidade, não estar se preocupando em ter que diminuir um alimento ou parar de comer um alimento que gosta, por exemplo, né? É mais fácil prevenir, diminuir o índice de consumo de determinados alimentos do que ter que tirar de vez. Já pensou a gente gostar muito de uma coisa e de repente não poder mais comer aquilo? Se a gente começar mais cedo, a gente pode não correr o risco de ter que abandonar determinado alimento que a gente gosta. Pois bem, 59% das pessoas preferem se alimentar bem para aumentar a autoestima, para se sentir bem consigo mesmo, para estar no peso que deseja, para estar com a qualidade da pele, dos cabelos. É isso mesmo, a gente acha que a comida é uma coisinha boba, mas não é. Ela fornece os nutrientes que ajudam a fortificar todo o nosso organismo e que ajudam a manter a nossa aparência, né? Quando nós precisamos, às vezes, pense aí, quando a pessoa está um pouco acima do peso, ou bastante acima do peso, o que é que eu preciso fazer? Fazer uma reeducação alimentar. E aí a sua autoestima, a sua visão de si mesmo vai melhorar, né? Então as pessoas querem se olhar no espelho e ficarem felizes. Então elas optam por se alimentar de forma saudável. E 39,5% das pessoas querem comer melhor para se sentir mais disposto. Meu povo, a alimentação fornece nutrientes necessários para o nosso organismo.
Sem os nutrientes necessários, nós não temos disposição, não temos força, não temos ânimo e se a coisa ficar grave, afeta o quê? A saúde. Pense aí, um déficit, ou seja, a falta de um nutriente constante, que a pessoa não ingere aquele tipo de alimento. O organismo não tem energia, pode ter alguma falha, alguma complicação e a pessoa ficar doente. Mas, indiretamente, quando nós nos alimentamos bem, nós envolvemos essas três partes, né? O nosso organismo fica saudável, a nossa saúde fica em dia, a nossa imunidade melhora. Nós nos sentimos bem conosco mesmo, porque nós vemos mudanças até nas nossas unhas. E, automaticamente, nós também nos sentimos mais dispostos, temos mais energia para brincar, para correr, para estudar, para praticar exercícios, para passear, para curtir a família, enfim. Nada melhor do que uma boa alimentação, né? E vimos aqui que nós mesclamos imagem, um gráfico de pizza, com informações textuais bem curtas, né? Informações textuais, números também, e nós temos o título. Então, algumas partes de texto que não nos cansou, né? Apesar de descobrirmos bastante. Seria a avaliação que nós olharíamos e rapidinho nós descobriríamos. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente lembra de quê? A gente lembra de medicina, né? Saúde. E o nosso livro apresenta no início da sessão Compreendendo a Língua o que? Um infográfico. Prefixos e sufixos da medicina. O que é que são prefixos, professora? E sufixos? Ai, tem alguma coisa de fixos aí, tá no final. Dá a ideia de que é algo que vai permanecer, que não vai alterar, que não vai mudar. Pois bem, o prefixo e o sufixo, ele vai mudar a palavra, mas a sua construção em si, né, a parte de palavra que a gente usa vai ser sempre a mesma, ok? Então, quando eu falo de prefixo, eu lembro do quê? Do que vem na frente, no início. Quando eu falo de sufixo, eu lembro do que vem ao final da palavra. Então, eu posso criar palavras inserindo um pedacinho antes da palavra ou após a palavra no finalzinho, gerando uma sílaba a mais, em alguns casos, ok? Então, nós vamos. Quando nós damos, nós geramos essas palavras, nós atribuímos um outro significado, beleza? Nós vamos descobrir isso analisando primeiro o infográfico que fala de prefixo e sufixo da medicina, ok? Então, nós temos o prefixo hiper, que vem no início, e hipo, que vem no início também. E temos como sufixos o it, ao final, e o ia também. Então, eu tenho a palavra dosagem. Quando eu adiciono hiper, eu estou dizendo que é algo muito, tá? É uma grande quantidade. E acima do esperado. Então, se eu tenho a palavra dosagem e falo hiperdosagem, eu estou dizendo que é uma dose muito alta, uma dose muito grande, que não deveria ser. Tem a palavra hipermetropia, ou seja, um grau maior, uma dificuldade maior nesse momento de visão. Já o hipo significa menos, em baixa quantidade. Se o hipo é grande, se o hiper é grande, o hipo é pequeno, tá? Então, hipotermia, ou seja, uma queda de pressão, a pressão está baixa, a temperatura está baixa. Hipoglicemia, o nível de açúcar está baixo também, né? O hipo significa pouco, ou abaixo do esperado. Partindo para o it e o ia. O it significa inflamação. Olha, gente, bronquite, inflamação nos brônquios. Artrite, outro tipo de inflamação também. Tendinite, outra inflamação, beleza? E o IA significa a área da ciência. Quando eu falo assim, história, geografia, português, são áreas de conhecimentos. Quando eu estou falando isso na medicina, estou dizendo de áreas específicas das pessoas que estudaram medicina, tá? Então, eu tenho pediatria, as pessoas que cuidam das crianças, os médicos que cuidam das crianças e
Ortopedia, os médicos que cuidam da saúde dos nossos pés, dos nossos ossos, beleza? Da coluna, é o ortopedista quem cuida disso. Então, nós vimos aqui que dá para poder inserir um pedacinho de palavra no início, um pedacinho no final. Então, nós podemos construir palavras superfixos usando o início da palavra para originar novas. Temos exemplo, desleal, né? Boto des. Se eu digo assim, João é muito leal, eu estou dizendo que ele é uma pessoa confiável, uma pessoa que se compromete com a outra. Quando eu falo João é desleal, eu já estou dizendo que ele não tem compromisso nenhum, que não é uma pessoa confiável, né? Irresponsável. Nós conhecemos a palavra responsável. Se eu coloco isso no começo, eu indico outra palavra. Só que aí a gente faz o quê? Duplica o R, né? Senão ficaria irresponsável. Nós temos o indigno, tá? Nós temos a palavra digno, que confirma quando eu falo indigno, tá? É a pessoa que não tem dignidade. E temos o a também, normal e anormal. Temos outras, tá, gente? Outros prefixos que a gente pode utilizar para fazer essa negação, beleza? E nós temos o sufixo também, que é no final. Papel. Eu uso eiro, papeleiro. Temos o aria, né? Temos a palavra droga, medicamento, coisa negativa. Drogaria, ou seja, o lugar que vende as N drogas que a gente precisa fazer uso para poder aliviar uma doença, uma dor, um incômodo, desconforto, tá? Sendo que nesse sentido, as drogas que nós estamos falando são os remédios, tá, gente? Porque os remédios eles atuam como no nosso organismo. Por exemplo, tô com uma dorzinha de cabeça. Aí tem uma função no meu organismo que dispara essa dor. Eu tomo um remédio, automaticamente eu vou inibir, vou confundir essa dor para aliviá-la. Por isso que é tratado como droga. Mas não é coisa ruim não, tá, gente? É remédio. Que a gente conhece como remédio, mas os profissionais eles chamam como drogas. Drogaria. Temos o ADA. Papelada. Nós temos o papeleiro, nós temos papelaria, nós temos papelada, né? Quando a gente tem muita coisa para poder dar conta, né? Muitos papéis, papelada. E temos o ista, consumista, tá? Dentista, por exemplo, também é criado assim. Ok, gente? Então, nós vimos. Eu posso colocar um pedacinho de palavra antes, um pedacinho no final da palavra, sendo que elas vão sempre ter desse jeito. O in, ou i, ou des. No final, o eiro, ou ista. Sempre seguindo uma regra. Cada um vai dar um significado, ok? Temos também os nossos conhecimentos ortográficos. Nós geramos palavras não só utilizando esses prefixos e esses sufixos, mas nós geramos palavras acrescentando outras terminações, outros inícios também. E no momento de gerar algumas palavras, nós ficamos com dúvida com relação aos sons. Nesse caso, nós vamos ver como é que se escreve determinadas palavras. Porque na nossa língua, às vezes, uma letra possui apenas um som. E às vezes ela possui o quê? 2, 3, 4 ou mais sons. E vimos, por exemplo, na aula passada que existe uma regra. Nós vimos a regra do C e do QU. Nós vimos a regra do G e do GU, né? Para poder gerar outras palavras. Porque diante das vogais EI, tanto a letra C quanto a letra G possuíam um som diferente, não é isso? Hoje nós vamos descobrir um pouquinho sobre o emprego do C e o emprego do C cedilha. Nós vimos a diferença do C para o Q, não é isso? Porque vimos que na família nós falamos K, C, Si, Co, Cu, na hora de gerar palavras. Quando eu quero representar o som de S, né? Sem utilizar o S em si, eu vou usar que letra? Essa mesmo, o C cedilha. Então, eu vou usar o C cedilha nas vogais que não produzem o som de S.
tá? Nós vimos que o C com E com I possui o som de S. Então, nós temos o A, o O e o U. E são nessas três vogais que nós vamos utilizar o C cedilha, beleza? Então, vamos aqui conferir. Emprego do C. Temos a palavra cadeira, perceberam? Cebola, cinema, comida e cuscuz. Vimos aí que o som variou. E já sabemos que vamos usar o C cedilha. Só que o C cedilha, ele nunca, gente, nunca vai estar no começo da palavra. Não existe na nossa língua nenhuma palavra que comece com C cedilha. Então, ele sempre vai aparecer a partir da segunda sílaba. Ele pode estar na última, pode estar na segunda. Só que ele sempre vai estar no meio da palavra. Nunca no início, tá? Nunca no início. Então, nós temos o emprego do C cedilha. Calça, perceberam? O C cedilha está na segunda sílaba. Na segunda e última sílaba. Coceira, nada de C cedilha. Acirrado, também nada. Açougue e açúcar, sim, tá? Então, o C cedilha vai aparecer no meio da palavra, diante das vogais A, O e U, beleza? E, além disso, nós temos também os encontros consonantais. Vimos que, às vezes, existem encontros de vogais, que elas podem estar na mesma sílaba ou se separar no momento da pronúncia. E temos também os encontros consonantais, que elas podem estar. Essas consoantes podem ficar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, ok? Então, nós temos encontros consonantais. São quantas consoantes se encontram sem intermediação de vogal, ou seja, as duas estão juntinhas. Podem fazer parte da mesma sílaba ou não. E existe umas formas específicas de formar esses encontros consonantais, que é juntando consoantes com a letra L e consoantes com a letra C, ok? Então, vamos ver. Nós temos a palavra atleta, o TL ficam na mesma sílaba. A palavra clube também se mantém na mesma sílaba. Floresta e plumas. Então, nós vimos que quando L aparece com encontro de consoante, ela vai permanecer junto. Por quê? Quando ela está junto com outra consoante, ela produz um som específico. Esse som de L, tá, gente? Que em algumas posições da palavra, ela vai ter o som de U, não é isso? Mas quando ela está no meio da sílaba, junto com outra consoante, ela produz o som de L. E temos o R, que também vai permanecer na mesma sílaba. Cruz, albatroz, Brasil, tronco, branco, cravo e por aí vai. Então, essa semana, os encontros consonantais que nós vamos rever e ampliar nosso conhecimento são aqueles que apresentam o L e o R, ok, gente? Então, só recapitulando. O C cedilha nós vamos usar antes das vogais A, O e U. Sempre que o C estiver perto do E e do E, ele já vai pronunciar esse som de S. E os encontros consonantais que permanecem na mesma sílaba, porque faz parte da mesma vogal, da mesma sílaba, estão juntinhas essas consoantes para representar um único som, são aquelas formadas com o L e o R, beleza? Não vai sobrar dúvida não, né, gente? Com relação à forma de escrever. O que eu peço para vocês? Façam atividade com atenção, com dedicação, com carinho. Se surgir dúvida, a gente conversa sobre essas e outras dúvidas que vocês tiverem, curiosidades com relação à língua, no nosso encontro, na nossa aula online. Beleza, gente? Eu vou aguardar por você. Um beijo.